Depende muito do trabalho, de bastante trabalho que faz sentido, sabe? Nosso muito boa noite, mais um dia de quarta-feira aqui, trazendo um convidado especial. Nossa proposta é essa. E aqui estamos, não é isso, Fábio Borges? É isso aí, Marcos Fagundes. Boa noite. E vamos trazer logo nossos patrocinadores. Não, deixa eu dar boa noite também a meu amigo Diego. Boa noite a todos. É isso aí, nós temos aqui como apoiadores a Bossá Comunicação Visual, Lima e Araújo, escritório de advocacia, e Rede Portáveis são os nossos parceiros aí de sempre. É isso aí. Conta aí pra gente, Diego, quem é que tá aqui hoje prestigiando, abrilhantando aqui a nossa noite de quarta? Bom, ele que possui graduação em Direito pela Universidade Estadual de Santa Cruz, em Psicologia pela Unime, ele é mestre de Segurança Pública, Justiça e Cidadania pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente é promotor de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, com ingresso na instituição em 97. Ele é professor de Direito Processual Penal na Universidade Estadual de Feira de Santana. Seja bem-vindo, doutor Inocêncio. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Bom dia, boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de iniciar já fazendo meus sinceros agradecimentos ao convite para participar desse Papo Cabeça. E parabenizar o trabalho, né? É um programa já reconhecido, com grande repercussão, e estar aqui é motivo de orgulho, né? Ser um dos convidados é um motivo de orgulho. Muito obrigado. Para a gente também é um enorme prazer. Mas levando o programa aqui, como, né, a gente sempre faz, a gente gosta de ouvir do nosso convidado, doutor, o início, né? Como é que foi a sua história de vida do início, porque assim, quem está nos ouvindo ali quer saber. Isso aqui também vai ser um motivador para alguns. Todo mundo que a gente traz aqui tem, né, aquela coisa de ser especial na sua área. Isso gera aquela curiosidade, o desejo de crescer em outros. Então conta para a gente, né, do início até hoje, professor, promotor, como é que se deu essa trajetória? Bom, eu sou filho de Itabuna, sou natural de Itabuna. E sou filho de um casal que se conheceu em Itabuna, mas não são filhos de Itabuna. Meu pai veio daquela região de Belmonte e minha mãe veio de uma seca daquela região de Ribeira do Pombal, Mirandela, né, onde eles nasceram. E se encontram em Itabuna. Era naquela ocasião lavadeira, minha mãe chegou a ser lavadeira, chegou a ser empregada doméstica e depois aprende a arte de corte e costura e torna-se costureira, né? E meu pai é um vendedor de picolé. Também empreendedor, chegou a ter a própria sorveteria, enfim, né? Mas a gente sempre foi uma família de classe, de classe, vamos dizer assim, de baixos rendimentos, né? E meus pais trabalhavam, tanto eu quanto minha irmã, mais velha do que eu, 2 anos, a gente ficava numa escola, que era uma casa-escola. Na verdade, era uma professora que fazia pedagogia na FESP, na época que depois veio ser o ESC, e ela estudava à noite e recebia os filhos
daquelas pessoas da comunidade para manter ali o dia como uma cuidadora. E ali apresentava-se algumas atividades de natureza recreativa, de natureza de alfabetização. E eu acabei me alfabetizando antes de ir para a escola. E ainda numa idade muito precoce para a época. Então, eu aprendi as 4 operações, o alfabeto, juntar algumas sílabas. Então, quando eu fui para a escola, matriculado já oficialmente, causou espanto para uma professora de que eu estava matriculado em uma série, nunca tinha ido à escola, e eu já tinha um conhecimento que não era tão comum chegar na escola com aquele conteúdo já. Então, ela se sentiu incomodada com aquilo, fez uma proposta para a diretora me encaminhar para a série seguinte, que era a 2ª série, e a diretora se recusou, quando se prendeu a ideia da idade, do formalismo da idade, que nunca tinha ido à escola, que tinha que passar ali pela alfabetização. E como ela dava aula numa escola particular, em Itabuna, ela falou de mim na escola particular e acabou indo na minha casa e convencendo a minha mãe de me levar nessa escola particular, que era a Divina Providência, naquela ocasião, que hoje funciona nas Americanas, né, porque a cidade vai mudando. E ali eu me submeti a um teste de matemática em um turno, retornei à tarde e fiz uma outra avaliação ligada à língua portuguesa. E a diretora, a professora Lindaura Brandão, me admitiu na escola como bolsista, né, me oferecendo naquela ocasião fardamento, material escolar, livros, e tinha a condição de que a gente não podia nem ter disciplina na escola, registro de disciplina, e nem perder disciplina, porque a gente perderia a bolsa, né? E a minha vida escolar se inicia assim, né? Eu sempre digo assim que é uma inclusão que a gente, quando fala assim, tem romantismo nisso, né? Mas também tem uma coisa que é perversa, porque a gente faz parte de um universo que não é o nosso, com crianças e adolescentes que não é, né, muito próximo da nossa realidade. E que eu inclusive digo que eu descobri isso muito claramente na terapia recentemente, né? Que eu descobri o valor do conhecimento muito precoce, porque eu podia não ter os tênis, a roupa de marca que aqueles meninos tinham, mas eu sem perceber o que é que pode me aproximar deles, né? Então, era me mostrar conhecedor, era saber, eu sei matemática, eu posso lhe ensinar matemática, eu sei português, eu posso lhe ensinar português. E a minha relação social passa a ser, a integração, a interação passa a ser com base nesse valor do que eu tinha para oferecer nesse sentido. Então, eu sempre digo que eu descobri muito precocemente o valor do conhecimento, ainda que não sistematizado, né? E, de uma certa forma, com esse temor, porque como havia uma condição de não perder, como havia uma condição de não ter disciplina, e eu queria atender uma expectativa dos meus pais, que era uma oportunidade ímpar, e se dizia muito, você não pode perder essa oportunidade, a gente não pode pagar uma escola dessa para você, enfim. Então, o temor de decepcionar, né, nesse sentido, e o louvor de ser filho de um casal de um homem e de uma mulher praticamente analfabeto e que valorizava tanto a educação dos filhos. Então, por outro lado, eu acho que isso foi um grande incentivo associado ao temor de frustrar a expectativa dos pais. Então, eu me mantive ali, sempre fui um bom aluno. Passei no vestibular naquela ocasião com 17 anos para Direito e fiz o vestibular na época para a FESP. E no primeiro semestre começou uma transição muito grande de FESP para a UESC. Eu atravessei esse processo da estadualização, né? Da estadualização da UESC, que para mim foi muito intenso, porque é um momento que eu passo muito precocemente de me viver uma questão política, né? Um grande movimento de fechar a pista, de se comprometer com aquilo. E se comprometer com aquilo, revelando que havia um interesse meu assim, em estadualizar, né? Meus pais, de fato, poderiam pagar com muita dificuldade a FESP naquela ocasião. Eu não cheguei a pagar período nenhum na FESP. Quando eu entrei, já começou, suspende as mensalidades, ainda que particular, como um movimento, né? E aí, para chamar a atenção das autoridades naquela ocasião, dos políticos, de que precisava, de fato, manter a universidade no sul da Bahia. E naquela ocasião eram poucas universidades na Bahia, né? No curso de Direito mesmo era oferecido na Católica, na Federal e na FESP. Sim. Com cerca de mais ou menos 50 vagas oferecidas anualmente. Então, nós tínhamos aí 150 pessoas ingressando no curso de Direito por ano na Bahia, né? Então,
a luta no sentido de estadualizar também deu espaço às universidades particulares. Então, eu sempre digo que eu participei de um movimento. E foi quando eu me tornei também, nesse momento, não só estudante de Direito, mas um crítico da política, né? Acho que a faculdade nos dá essa oportunidade de sair do cerco de nossa casa, de nossa igreja, de nossa comunidade, e olhar o mundo com um olhar mais universal e uma questão mais política. Então, eu estudei na UESC e logo depois da UESC, já formado, eu fui fazer uma especialização em Salvador, em Direito Público, porque eu sempre tive uma resistência muito grande de advogar, porque eu sempre me imaginei fazendo um concurso, e o concurso era para ser promotor, né? E estudando em Salvador, a especialização, eu fiz alguns concursos, que eu fui aprovado, delegado de polícia, defensor público, procurador do Estado, né? E Ministério Público, e mais um técnico que chamava técnico do Tesouro Nacional, também não existe mais esse cargo, e um outro nível, a nível de ensino médio, que foi assistente técnico da Justiça do Trabalho. Sim. E eu tive a oportunidade de escolher Ministério Público, já era uma escolha bem precoce, minha parte. Eu tive a oportunidade de fazer um estágio no Ministério Público enquanto eu fazia graduação de Direito, e achei que eu tinha descoberto meu lugar ali. Meu lugar é Ministério Público, né? E aí, uma vez aprovado, eu sempre digo assim para as pessoas assim, não desiste dos seus sonhos, porque, por exemplo, eu entrei no Ministério Público, eu não tinha um terno, não tinha um sapato social, eu não tinha livros, né? Eu estudava com livro de biblioteca. Todas as minhas provas que precisava comparecer de terno nesses concursos eram ternos alugados, sapatos alugados, entendeu? E deu certo. Então, assim, eu sempre digo assim, não desiste com as primeiras dificuldades, com os primeiros obstáculos, tenha paciência, se você for seu sonho, você vai construindo aos poucos. Ingressei no Ministério Público em 97 e fui trabalhar naquela região de Barreiras. Eu assumi a comarca de São Desidério, que é o maior município da Bahia, mas ele é predominantemente rural, é o maior produtor de soja, embora a soja, por ser comercializada em Barreiras fica mais no cenário econômico. Trabalhei ali 1 ano, depois fui uma cidade chamada Queimadas. Em Queimadas eu fiquei 3 anos. Em Queimadas eu resolvi fazer concurso para professor, porque começaram a se implantar os cursos de direito nas outras universidades públicas, já que a UESC ficou muito tempo, só a UESC tinha estadual que tinha direito. Aí, simultaneamente, implantaram na UESB, na UEFES e na estadual, na UESB, foi isso mesmo. E aí eu fiz o concurso para a UEFES e fiz concurso para a UESB. Isso. E acabei indo para a UESB dando aula no campo de Juazeiro, porque era o único campo que tinha direito. E na época eu estava em Queimadas, mas me submeti a ir dar aula em Juazeiro. E depois a UEFES me chamou, já que tinha ficado em 2º lugar, eu já estava vindo para a região de Itabuna, e aí ficava muito mais distante ir para Juazeiro, eu assumi a UEFES, já vindo para Ibicaraí, onde eu fiquei 15 anos. Na Ibicaraí eu constituí família, adotei criança, passei a ser pai, sou pai de Ana Clara. Ana Clara hoje está com 17 anos fazendo medicina em Salvador. E retornei para o meu ser familiar, para a minha comunidade de Itabuna, né, para os meus amigos, e me mantive até então. Tive a oportunidade de ir para outros lugares, como promotor, para outras comarcas, mas preferi me manter aqui porque eu tenho um compromisso com a minha cidade, eu tenho uma relação de carinho com o sul da Bahia. E mesmo minha filha indo morar em Salvador, eu falei, vai só e ganha asa. Eu fico aqui com sua avó, minha mãe, com quem eu moro hoje, né? E acho que é um sentimento de gratidão muito grande. Meu pai já falecido, mas é um valor muito grande que eu dou à família, talvez por esse suporte de natureza pulsional, né? Um investimento emocional. Não puderam fazer um investimento financeiro diante daquela impossibilidade, mas a expectativa dos meus pais, eu acho que se transformava em um verdadeiro incentivo emocional, que era investimento para mim. Entendeu? Perfeito. E dessa fala aqui, a gente, né, muita coisa do que a gente até costuma falar aqui, a gente vai aproveitando, né? Família, educação, a importância de tudo junto, religião também, né? E Diego aí, o que é que... Doutor, o direito entra na sua vida de que forma? É um amor à primeira vista? Existiu algum exemplo ali? Não. Isso é muito curioso até para mim, né? Eu costumo falar isso, narrar isso
em sala de aula, de que também a gente não pode dizer que não é possível, porque a gente não simpatizou de imediato. Sim. Direito na minha vida não foi uma escolha minha. Eu sou muito sincero em dizer isso, né? E eu não vejo nenhum problema em dizer isso. Direito foi uma escolha de meu pai e de minha mãe. E essa ideia, talvez, cultural das famílias menos abastadas de ter um filho doutor, e o advogado é chamado de doutor. Então, em Itabuna não tinha, naquela ocasião, medicina. O curso mais concorrido da FESP, da UESC, até então, era direito, né? Eu me recordo que, na minha época, foram 36 candidatos para cada vaga oferecida. E essa ideia de ter um filho doutor. E a minha pretensão, desde muito cedo, foi fazer psicologia. E meu pai dizia, mas psicologia não tem Itabuna, a psicologia tem que ir para Salvador, e eu não tenho condição de ele manter ali e tal. E aí criando, de fato, uns obstáculos, até porque não era, na verdade, a vontade dele de me ver fazendo psicologia. E foi uma escolha, de fato, dos meus pais, que, na condição de bom filho, eu não quis contestar e fui fazer direito. Uma vez aprovado, eu costumo dizer que eu passei, na minha época, o curso era todo concluído em 8 semestres, 4 anos. Hoje o curso é concluído em 5 anos, 10 semestres. Então eu passei 4 anos da minha vida acadêmica, na minha primeira graduação, que foi Direito, não gostando de estar ali, não gostando de estudar aquilo, né? Mas um aluno de notas excelentes, porque em dado momento você, no temor de frustrar a expectativa, você também adquire um lugar, que é esse lugar de que, assim, tudo que eu consegui na minha vida, inclusive interagir em uma escola, foi através do saber, do conhecimento. Então aqui também não pode ser diferente. Então veio também junto com essa ideia de que a gente descobre o valor que o conhecimento pode ter na vida da gente, vem também associado com uma certa vaidade, que é uma vaidade, eu acho que saudável, né? Então, não gostar daquilo, para mim, não significava não ter compromisso com aquilo. Uhum. Então, eu sempre fui aluno de boas notas, mas eu passei o curso de Direito todo, de fato, me perguntando o que é que eu estou fazendo aqui. Eu acho que isso pode não dar certo, né? Mas, uma vez concluído o curso, eu ganhei uma oportunidade de fazer uma especialização. Eu fui a Salvador, fiz uma prova de seleção na época. Talvez tenha sido uma das primeiras pós-graduação que a Bahia ofereceu em Direito. Era uma parceria entre a Universidade Católica de Salvador e o Tribunal de Justiça, a IMAB, que era a Escola de Magistrados da Bahia. Ela já não existe mais com esse nome, com esse formato, né? Eu fui fazer essa especialização e ganhei asa, né? Assim, eu acho que foi meu primeiro grito de liberdade, de romper com a casa dos meus pais, de romper com Itabuna. Fui morar em Salvador ainda muito jovem. E logo em seguida, após o concurso do Ministério Público, eu descubro que eu acho que eu nasci para isso, né? E que aquela resistência tinha que, de fato, acontecer, talvez pelo sentimento de não ter feito uma psicologia naquela ocasião. Mas eu retomo psicologia depois, né? Já aprovado no concurso do Ministério Público, eu vim para Itabuna, passo a dar aula nas universidades privadas também, que eu colaborei tanto com a Unime quanto a FTC, bem no momento da implantação do curso. Eu fui professor durante 12 anos na FTC e 10 anos na Unime, onde eu consegui desenvolver vários projetos. E aí, quando chega o curso de psicologia nessas universidades, eu também me habilito ao vestibular, passo e concluo psicologia, com uma ideia de que ainda havia um vazio, né? De que o tempo passa, mas ali é alimentado. Sim. Aquilo ali. E aí eu retomo isso, mas Direito entra na minha vida como uma coisa de que ofertada, né? Assim, faça Direito. Não foi, de fato, uma escolha. E, em dado momento, de fato, eu me apaixono pelo curso, sobretudo porque a posição jurídica que eu ocupo, né? O cargo jurídico, a instituição jurídica que eu ocupo, é uma instituição que tem um leque de atribuições muito grande, né? Não atua só, por exemplo, no crime, mas o Ministério Público atua na área de família, atua na área de moralidade, patrimônio público. Então, eu fui descobrindo algumas coisas, até possíveis habilidades minhas, até porque eu nunca fiquei muitos anos, vamos dizer assim, eu quase sempre em uma mesma área, né? Já atuei como promotor do crime, já atuei como promotor durante um bom tempo em Itabuna, como promotor de proteção ao patrimônio público.
Já trabalhei substituindo na área de saúde, educação, já peguei clínicos, né, que assim, a promotoria de Guaraci é clínico, é um promotor para tudo, né, que é importante, é um grande aprendizado, né. E recentemente, eu estou em uma promotoria que é relativamente recente, criada recentemente, é uma promotoria que existe delas 5 na Bahia, elas são regionalizadas, ou seja, não é só uma cidade, é uma região, eu pego o sul da Bahia, é uma promotoria de combate aos crimes tributários e econômicos, né? E a gente tem a grande finalidade de investigar grandes sonegadores de tributos, né? Esses, inclusive, que montam uma estrutura de organização criminosa, incluindo pessoas laranjas e tal, protege o patrimônio, sonega o imposto. Isso vai causar um impacto, porque da onde sai o dinheiro que nós temos investimento nas agendas das políticas públicas, né? Na educação, na saúde? É claro que é da arrecadação. Então, quando não se dá arrecadação, sofre todo o povo, sofre toda a população. Sim. Então, essa é uma promotoria relativamente recente. Eu estou há menos tempo nela do que inicialmente imaginei que podia estar. Veio a paixão, o desafio de me aprofundar mais em direito tributário, que a gente diz assim, ninguém de direito nunca está formado. Né? Ninguém de direito nunca está formado. O povo de direito precisa estar sempre estudando. Aí vem esse desafio, e é um trabalho que eu gosto, que é um trabalho investigativo. Hoje é um trabalho investigativo no sentido de um trabalho investigativo que a gente não aparece praticamente, né? Porque é um trabalho minucioso, mas tudo acontece muito em um formato de sigilo, como a quebra de sigilo fiscal, a quebra de sigilo bancário, a quebra de sigilo telefônico. E a gente vai montando um quebra-cabeça até deflagrar geralmente as operações ou deflagrar a ação penal, né? Que por muitas vezes a gente também faz a proposta de uma recuperação, ou seja, de um parcelamento da dívida ou da quitação da dívida. Porque, diferente de outros crimes, os crimes tributários, se o sujeito paga ou parcela, a ação penal fica prejudicada. Dá-se aí a extinção da punibilidade ou a suspensão do curso prescricional, se for parcelamento. Então, é um formato diferente. Eu estou aprendendo a fazer isso no Ministério Público, né? Aprendendo com meus colegas, com a equipe. Esse trabalho, ele de fato é feito em grupo. Existe um grupo chamado GAESF, que reúne todos esses promotores da Bahia, os regionais, que é um grupo de atuação e de combate à sonegação fiscal. E dentro do GAESF a gente tem algo maior, que é o CIRA, que é um comitê institucional, que, já que o trabalho do Ministério Público nessa área de tributos não é isolado, né? Ela acontece interagindo com Cefaz, com Polícia Civil, já que a gente tem uma delegacia especializada nesse crime em Salvador. E nós temos a Procuradoria do Estado, que é a parte legítima para ingressar com a execução fiscal. Então, hoje, o trabalho que eu sou titular é um trabalho feito predominantemente em equipe. Ele é interinstitucional, porque envolve outras instituições. Sim. E é um trabalho que eu saio do patrimônio público para ir para uma área particular, mas que tem uma relação muito próxima com o que a gente chama de função estatal, de bem-estar, de políticas públicas, de políticas de desenvolvimento. E isso é importante, até porque eu costumo dizer isso para as pessoas. A sonegação fiscal é uma conduta típica, ou seja, é um crime que nas representações sociais elas não são admitidas como crime, né? Então, quando o Ministério Público, a exemplo, pede um sequestro de bens de uma empresa, de seus empresários, né? E isso pode prejudicar, inclusive, o desenvolvimento econômico, o funcionamento, a permanência do funcionamento da empresa. Isso pode dar um impacto, por exemplo, no índice de empregabilidade dessa empresa, na condição de manter folha de pagamento. Então, o senso comum vai achar que a gente está prejudicando o empresário, né? E que o Estado talvez mereça a sonegação. Sim. Né? Eu falo isso porque a representação social que se tem do criminoso ou do crime é importante para o Ministério Público. Até porque, quando a gente fala promotor de justiça, é esse que promove a justiça, né? Promove a justiça sem ser o político. Sim. Né? Promove a justiça, sobretudo, de acesso à justiça. Né? Eu sempre digo assim que todas as promotorias que eu trabalho, eu gosto de que ela seja porta aberta, como chama nos hospitais, né? Porta aberta para uma população. Sobretudo porque a Defensoria Pública não está em todos os lugares. Né? Então, nós não temos defensor público em Guaraci.
Então, se a gente diz, por exemplo, que o Ministério Público não tem legitimidade para ingressar com interdição, ou o Ministério Público não tem legitimidade para ingressar com investigação de paternidade ou com ação de alimentos, como existem alguns entendimentos jurisprudenciais que dizem que o Ministério Público não tem legitimidade para ação de alimentos, né? Na verdade, o Ministério Público, estando em todos os lugares diferentes da Defensoria Pública, se não tem Defensoria Pública em Quaraci e o Ministério Público diz que não é legitimidade, é porta fechada para esse injustiçado infanto que não teve o reconhecimento do pai, enfim, e que vai impactar na ação de alimentos, né? Porque primeiro vem a investigação de paternidade, assume-se a paternidade e depois ingressa com a ação de alimentos, quando a gente não faz isso em uma mesma ação, que é possível. Então, isso vai me incomodando, porque eu sempre achei que há uma função do Ministério Público que é soberana, que é o acesso a uma população, sobretudo a população carente, de acesso à justiça. Então, isso sempre me angustiou e me angustia sempre. E para a gente manter todo esse aparato, esse aparelho estatal, porque o Estado, há o conceito de Estado muito sucinto, que é a violência legitimada. De fato, o Estado é uma violência legitimada, né? Porque ele nos impõe. E ele nos impõe a fim de manter uma civilização organizada, né? E ele nos dá o retorno. O retorno, de fato, são as políticas públicas, a saúde pública, a educação, para aqueles que não podem, como um retorno, como um grande pai. Vamos dizer assim, se a gente pensar no Estado em uma estrutura psicanalítica, freudiana, vai dizer o Estado é o grande pai, né? O que impõe a lei, né? Mas é o que mantém. Né? Então, nessa condição, eu sempre tento desconstruir nas representações sociais, dizendo que sonegação de fato é crime e que se a gente utiliza uma estrutura econômica, seja comercial, industrial, prestação de serviço, aos impostos a serem pagos, porque nós pagamos na condição de pessoas físicas, nosso imposto de renda, né, se não mensalmente, anualmente. O meu vem descontado todo mês já no meu contra-cheque, eu ainda pago um pouquinho mais no período agora, que é 30 de maio. Lembrando, né, a galera, que 30 de maio é o prazo e eu aconselho que cumpram, né, o prazo, para evitar maiores complicações. Então, só há uma forma de manter a política pública direcionada ao bem-estar e ao desenvolvimento social, que é a arrecadação. E aí, da mesma forma como é imoral um político, alguém que é eleito pela sociedade, que subtrai dinheiro dos cofres públicos ou aplica indevidamente, também é imoral o empresário que explora o comércio, que explora a indústria, que explora o serviço, e o imposto já é cobrado do consumidor. Quando se faz o cálculo de quanto vai sair o serviço, de quanto vai sair a mercadoria, o cálculo do imposto já está calculado. Então, quem paga não é ele, quem paga são os clientes dele, o imposto. Né? E ele é o detentor que vai repassar. Então, se ele não repassa, ele sonega, na verdade, a vítima não é só o Estado, é esse sujeito que deixa de ter o serviço público, a política pública de bem-estar, né, e que pagou pelo imposto no cálculo da circulação de mercadoria, do serviço, enfim. Então é necessário que a gente ganhe a oportunidade, inclusive espaços como esse, para que a gente busque uma mudança de mentalidade das pessoas nesse sentido, e de que a gente coloque, não é uma perseguição a um homem honesto, porque uma pessoa honesta não sonega. Verdade. Né? Da mesma forma, eu comparo isso, quando a gente faz uma observação, eu que já pesquisei violência de gênero, já tive a oportunidade de orientar alunos em pesquisa de gênero, e na condição de estudante de psicologia, já fiz pesquisa de gênero, e por incrível que pareça, o homem agressor da mulher, ele também não é visto como um criminoso. Sim. Sobretudo se ele for um trabalhador, se ele mantém a família e tal, por muitas vezes. Mas como ele é ele mantém a casa, ele é um bom pai, ele é um bom marido, mas ele bate na esposa, ele não é visto como um criminoso por conta disso. Talvez por uma questão cultural, isso é lamentável, né? Porque isso impede, inclusive, um respeito à emancipação do feminino. Quando a sociedade diz que o homem que bate na mulher não é um criminoso, só porque ele bate na mulher, é um nó nessa perspectiva da emancipação e do respeito à emancipação do feminino. Né? E eu sempre digo isso, a sociedade não considera criminoso
casos como esse, como também não considera criminoso o sonegador. Tanto um quanto o outro são pessoas que praticam crime quando praticam essa conduta. Há implicações socioculturais relevantes em não considerar isso crime. E isso representa uma luta de anos, né? Colocar isso como, essas questões como crime representa uma luta de anos. Então, você dar um desvalor a isso é a gente priorizar uma civilização ainda muito primitiva que já vivemos e, sobretudo, você apresentar embaraços ao que a gente chama cultura do desenvolvimento de igualdade. Sim. Né? Colaborar para que tudo continue. Né? E aí a gente precisa, de fato, tratar os diferentes de forma diferentes para igualá-los, né? Sim. Doutor, como surge a docência na vida do senhor? Então, eu vou falar algo talvez aqui que desagrade algumas pessoas, né? Eu tive um curso de Direito que não me satisfazia, né? Vamos dizer assim, eu achava muito deficiente, embora a UESC sempre teve o conceito de excelente universidade, né? Que sempre seja aprovada com notas altas na avaliação do curso, junto ao MEC, enfim, né? Naquela ocasião, eu não sei se o meu anseio era maior do que aquilo que eu tinha, né? Da expectativa. Então, quando eu saí da UESC e eu cogitei ali a possibilidade de vida acadêmica, eu gostaria muito de ter o modelo de professor que eu imaginei, que eu sonhei, né? É óbvio que a UESC mudou muito do tempo que eu me formei para cá, né? E mudou muito para muito melhor, né? Eu vivenciei uma instituição que tinha muitos anos de instituição privada. E eu vivenciei 4 anos de universidade pública, que é a UESC, né? Ao longo desses anos, obviamente, a UESC é outra. Quando eu estudei, a UESC tinha mais de FESP do que de UESC, né? É importante que se diga isso. Então, muda-se muito a UESC e, de fato, é um valor relevante que, não só dentro do contexto social, mas também nas ciências jurídicas. A UESC aprova muito em concurso, por exemplo, né? Aprova muito em concurso na área de direito. A UESC ganha selos da OAB. Então, há um valor relevante no curso de direito ofertado pela UESC, né? Mas naquela ocasião que eu estava sendo experimentado por uma universidade recentemente pública, né, as dificuldades eram diversas, obviamente, né? E eu me formo pensando assim, na possibilidade de vida acadêmica, ingresso no Ministério Público. No momento em que eu tinha menos de 3 anos no Ministério Público, acho que ainda indo para 2 anos, quando se expandiu o curso de Direito para todas as universidades públicas, né? O NEB, o ESB, a Universidade Estadual de Santa Cruz e a UFES. Na época só tinha a UESC. E aí se estendeu o curso de Direito para as outras públicas. Sendo que a UNEB é multicampus, né? Então ela foi ofertada só para o campo de Juazeiro naquela ocasião. E aí eu ganhei a oportunidade de fazer o concurso. O concurso naquela ocasião era um concurso de professor substituto, ou seja, é um concurso de um professor que fica ali 2 anos, com possibilidade de contrato por mais 2 anos. E foi assim que eu iniciei a carreira. Antes de concluir esses 4 anos na condição de professor substituto da UNEB, em Juazeiro, veio o concurso para professor efetivo, tanto da UFES quanto da UNEB, e eu passo no concurso de ambas, tanto da UFES quanto da UNEB. Na UNEB eu fiquei em primeiro lugar, então eu já estava lá, né, só mudou a configuração, mas eu me mantive no mesmo lugar. E, posteriormente, na condição de segundo lugar, a UFES me chama, eu vindo para Itabuna, querendo reduzir distância, assumi a UFES. Quando eu chego também em Bicaraí, com pouco tempo, depois das universidades públicas,
começou a expansão dos cursos privados de direito, Sim. né? Começou a grande expansão. E aí primeiro veio a FTC, e a FTC me convidou para eu passar a dar aula lá, e logo em seguida também a Unime. E para mim foi uma grande experiência as universidades privadas, porque me deu a oportunidade da execução de diversos projetos, né? Eu desenvolvi, por exemplo, projetos de casamentos coletivos com a FTC, e eu falo isso com um certo orgulho. Nós fomos o primeiro do Brasil a fazer casamento homoafetivo coletivo. Sim. Então, foi uma proposta que eu levei para a Unime. Uhum. A Unime, naquela ocasião, aceitou o desafio de fazer um projeto para casar pessoas do mesmo sexo. Naquela ocasião, nós não tínhamos ainda um posicionamento firmado de que era uma coisa possível, mas já existiam algumas jurisprudências, né? E naquela ocasião um juiz em Itabuna disse que era favorável, que não havia nenhum problema, e a gente começou a atender os casais no campus mesmo da Unime. Como é uma coisa que ainda é objeto de muito preconceito, tinha casais que preferiam ser atendidos na casa deles, então a gente abriu uma possibilidade de atendimento domiciliar para tirar dúvidas, quais são os efeitos do casamento, o que é que muda, se pode adotar o sobrenome do outro, né? A questão patrimonial, como é que fica, o casal que já está convivendo há tanto tempo em união estável, mas que nunca contraíram matrimônio, por serem do mesmo sexo, mas já tem um apartamento que pagam juntos e tal. Foram surgindo essas dúvidas que eles careciam de esclarecimentos, e a gente atendia, fazia os esclarecimentos, recebia os documentos caso o casal resolvesse contrair o matrimônio, e a gente dava entrada. A gente não dava entrada em cartório, nessa ocasião, como é hoje. A gente pedia que o juiz da Vara de Registro Público expedisse uma autorização para o cartório receber aquela habilitação de casamento de pessoas do mesmo sexo. Sim. Então, nós iniciamos assim, né? E logo em seguida a esse casamento, esse evento ganhou uma grande repercussão. Sim, logo em seguida, nós tivemos uma decisão do CNJ que expediu ordem para que todos os tribunais de todos os estados do Brasil regulamentasse o casamento homoafetivo em seus respectivos cartórios, né? E a coisa foi ganhando corpo a ponto da gente, não que deixou de ser preconceito há e talvez sempre haja, né? Mas que a gente fragilizou o preconceito. Sim. Né? Quando eu falo dessa questão da igualdade, da necessidade de que a gente precisa no Ministério Público ser porta de entrada, ser porta aberta, ser porta de acesso à justiça, sobretudo dos menos abastados e das diferenças, né? A gente pensa em um ângulo em tudo aquilo que é padrão ou supostamente normal, né? Ou frequentemente aceito, né? E luta junto àqueles, ou não a luta, não essa luta do movimento, né? Mas a luta do conhecimento, a luta de se estudar para saber, para transformar, né? A condição de educador também me dá isso, né, de vida acadêmica. Eu acho que eu sou um formador de opiniões, obviamente, e aí isso também me motiva, e não só me motiva, mas me sensibiliza, né, me impõe como missão, né, como também na condição de promotor de justiça, porque quando a gente fala assim, participar dos movimentos, é esse movimento de ordem do pensar, do conhecer, né, do distribuir justiça, do elaborar teses, né, de fazer a crítica. Então, obviamente que isso, o judiciário muda com o tempo, né? Como muda qualquer organização social, qualquer instituição social, enfim. Então, e graças a Deus também, os membros se aposentam e chegam outros membros, né? E rebobinando sangues novos. Então, isso é importante, porque eu sempre digo assim, eu quero ser velho. E eu falo com muito orgulho, porque meu pai, um homem rude, ele dizia uma coisa que me chamava muita atenção, que ele dizia, envelhecer bem é envelhecer com memória, e envelhecer bem é envelhecer gostando da própria história, se orgulhando da própria história, né? Essencial. Então, eu acho que eu até demorei de
de me alertar ou de me ligar a uma questão assim, de uma preocupação estética com o tempo, né? Eu fiquei essa coisa de que eu chamo do vinho antigo, que eu acho que eu quero ser bom sabendo mais, eu quero envelhecer sabendo mais, né? E acho importante isso. Do envelhecimento, tendo orgulho da minha história, então eu digo assim, eu não tenho nenhum constrangimento de dizer que eu tenho 53 anos, né? E de dizer que desde os 17 anos eu me dedico ao estudo na área jurídica, e se tivesse que voltar atrás, mesmo com a resistência do que não foi uma escolha, eu faria de novo. Acho que sou grata a meu pai e minha mãe pelas escolhas que eles fizeram por mim, né? E sempre digo, os pais sabem sempre, é a gente que não sabe. Verdade. E é isso, assim, no sentido de que quando você tem uma história de orgulho, que lhe orgulha, e meu pai dizia que era importante ter memória para ter gratidão. Sim. Né? Então, é uma coisa também que eu tenho muito, assim, eu acho que encontrei muita gente que me ajudou muito no meu caminho durante a minha jornada, e que eu sou grato a isso, e eu acho que, como eu acredito muito em Deus, eu acho que Deus lhe traz aquilo que você merece. Sim. Então, talvez eu tenha sido contemplado com essa ideia de que fui merecedor, mas também tem muito esforço, e digo que nunca foi sorte. Verdade. Né? Doutor, nós falamos aqui muito, né, sobre alguns problemas da nossa sociedade. E aí eu acredito, né, isso é uma percepção minha, que isso tudo vem de história, né, de como fomos colonizados, né, da nossa condição que isso trouxe, a tudo mais. Mas a gente chega no seguinte questão: como a gente sempre tenta formular alguma opinião sobre isso, como nós conseguiríamos amenizar? Nós já falamos, né, a questão das investigações, nós já falamos sobre a educação incidindo mais especificamente nesses problemas. Qual a sua visão disso? O quanto a educação, eu falo isso desde a educação infantil, eu defendo muito a questão da mudança de métodos. Eu vejo que a gente tem pessoas diferentes, né? Mais ou menos o que o senhor falou, e a educação é feita de forma taxativa para todos igual, não às vezes aproveitando as individualidades. E eu vejo que isso, às vezes, corta o desenvolvimento de senso crítico. E esse senso crítico, muitas vezes, é desenvolvido não naturalmente, mas forçado. Alguns conseguem desenvolver, alguns conseguem formar opiniões, mas isso deveria ser algo mais sistemático, algo mais amplo. E eu vejo que isso acaba dificultando um pouco o senso crítico para ver os problemas da sociedade e conseguir contribuir contra. Foi o que o senhor estava falando, a dificuldade, né? A gente vê a violência contra a mulher, vê a homofobia, vê alguns preconceitos como algo normal, a gente deixa para lá. Às vezes a gente pode até se incomodar, mas tapa o olho, passa ali reto como se não estivesse acontecendo. E eu acredito justamente um percentual grande a isso. Outros fatores contribuem, isso aí é inegável, mas o que eu sempre gosto de trazer é a opinião em relação à educação, o quanto ela pode, desde o início, né, contribuir para que esses males sejam menores. O senhor concorda, discorda com essa... A educação, para mim, é o único caminho da libertação e da ascensão. Eu acho que eu sou um produto disso, eu sou um exemplo disso. Né? E para mim, pensar diferente é muito difícil, quando a gente passa pela experiência de que toda a nossa ascensão, tudo que a gente fez na condição de cidadão e se reconheceu como humano, parte da educação. É o meu caso. Assim, eu me posiciono no mundo através da educação. Né? Então, para mim, é o lugar que eu posso acreditar. Né? E eu tenho um posicionamento muito voltado para Freire. Sim, sim. E acho que, de fato, a gente não tem uma educação sonhada, porque, de fato, não interessa aos nossos políticos essa libertação. Sim. E é importante que nos mantenham oprimidos para que eles se mantenham opressores. Sim, exatamente. Né? Então, diante disso, como a educação não é educação desejada, não é a escola desejada, né? Não é o professor desejado, né? Eu acho que, em dado momento, nós romantizamos a educação. Né? Então, se a gente pensar nos jesuítas, que a educação já entra como uma condição, junto aos indígenas, como uma condição de submissão,
né? Sim. Essa submissão se mantém na escola atual. Sim, Né? exatamente. E isso eu trato, inclusive, na minha dissertação de mestrado, que a minha dissertação de mestrado trata de uma questão de uma violência simbólica praticamente invisível que a escola impõe para os seus alunos. Sim. E aí a gente costuma muito falar de uma violência escolar que parte do aluno. E a gente criminaliza o aluno. Né? Talvez seja bom criminalizar o aluno, porque justifica muita coisa. Seja mais fácil. Né? Mas a gente não criminaliza o gestor da escola. A gente não criminaliza a escola. Então, que violência simbólica a escola nos apresenta? Em regra, as escolas não estão bem instaladas. Então, existe escola que é difícil acreditar que aquele lugar é uma escola. E até mesmo o senso crítico, né? Dos professores ali, né? Dos Isso, eu educadores. estou falando até de às estrutura crianças. física. A estrutura física que não atende. Sim, Uma escola que a sala de aula fica exposta para o sol. sim, sim. A escola pública que não tem um mínimo de conforto, Aham. de acolhimento, né? Então, que não está limpa. Por muitas vezes a escola não tem banheiros limpos. Né? Então, isso é violento. A própria compreensão e admissão e respeito às diferenças. Uhum. Né? Então, a escola produz esse preconceito porque ela quer todo mundo muito igual. Sim. Parte da ideia do uniforme. Aham. Como o uniforme fosse uniformizar o humano. Como se a roupa tivesse a condição, o poder daquilo. E a farda tem um poder de igualar. Sim. Né? Então, enquanto a escola não trabalhar com as diferenças, enquanto a escola não pensar no espaço de acolhimento, enquanto a escola não harmonizar e não modernizar, porque qual é a criança ou adolescente que vai hoje ter interesse e prazer de ter em uma escola que ela não está informatizada? Se todo mundo hoje tem um celular na mão. Sim. Né? Então, dizer que o celular é um vilão, não pode usar celular. Não pode usar celular, é uma violência, é uma negação metodológica. A tecnologia faz parte de nossas vidas, então ela tem que estar na escola. Uhum. Né? Então, a escola deixa de ser um espaço interessante. A escola é um espaço de ditadura do ser, tem que ser assim. Né? E ela torna-se, de fato, um lugar não desejado pelos alunos. Né? Então, o que a gente vê é uma educação que eu acho que se criminaliza muito o aluno, culpabiliza o aluno, surge um termo que eu trabalho na minha dissertação, que é a família desestruturada. Esse discurso de família desestruturada é para os educadores, para os gestores, para os políticos da educação, que é o grande temor que fragiliza a educação, é uma mentira, porque nem sequer a gente tem um conceito do que é uma família desestruturada, que é o que eu discuto na dissertação. O que é família desestruturada? Né? Sim. E a gente chega, depois dos métodos aplicados, o meu trabalho, a minha pesquisa chega a duas conclusões. Tem famílias desestruturadas, termos, significados diversos do termo, quando a escola é pública ou quando a escola é privada. Certo? Uhum. Então, a escola privada costuma considerar a família desestruturada aquela família que não está constituída através dos padrões tradicionais e religiosos, Aham. né? Que a galera mais jovem chama de família propaganda de margarina, né? Que tem que ter o pai, Sim. a mãe e os filhos. E os papéis muito hierarquizados e organizados nesse sentido, né? Então, a família monoparental, que é a mãe e seus filhos, ou o pai e seus filhos, menos comum, mas existe, né? O menino criado com a avó, que é a família anaparental, ou criado com um tio, né? O menino que vem da família de uma relação homoafetiva, como eu já enfrentei problemas em Itabuna, em uma escola que se negou a entregar o boletim da menina para a companheira da mãe biológica da menina, que também a menina chamava de mãe. Aham. Né? Então, não, você não é parente. Né? Então, quando a gente vê que a família, a escola particular, ela imagina o aluno ideal, o aluno que vem de uma família ideal, tradicional,
de uma família próxima do que a gente chama família sagrada. Entendo. Né? Então, fora disso, o menino vai ser violento, o menino vai ter dificuldade de aprendizagem, né? Porque o menino não tem o pai presente, porque o menino não tem a mãe presente, porque o menino é criado com a avó, porque, enfim, porque o menino é fruto de uma relação homoafetiva. Né? Então, o preconceito produzido quando se fala de família estruturada na escola privada é a formatação da organização familiar. Né? Se não for nesse padrão, é uma família desestruturada. E na escola pública, a família desestruturada está muito associada a aquelas famílias que têm patologias. Então, vamos pensar. O dependente químico, eu entendo como uma patologia. Sim. Mas se você é filho de um dependente químico, você tem algum problema. Dependência alcoólica, também na escola privada, é uma família desestruturada. A família da violência, né, daquele pai que é o agressor em casa. E essa criminalização, ela se estende ao filho do traficante. Né? Ela se estende à criança. O olhar é diferente para aquela criança, para aquele adolescente. Né? E é um preconceito movido pelo temor. Ele é filho do traficante, o pai dele agride a mãe. Então, a escola foi tomada também por uma questão de medos. E não se institui trabalhos de integração da escola, família, comunidade. Não se instala a metodologia nesse sentido. Não se estimula, né? Desagrega. Porque, por exemplo, se uma escola pública ou particular hoje, ainda em pleno século que estamos, ela, em datas específicas, comemorar Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Avó, né? É uma negação a uma família, a diversas outras formas de se organizar a família. Sim. Né? Então, eu sempre digo, que escola que causa dor é essa? Porque quem não tem um pai vai ter que fazer o enfrentamento do Dia dos Pais da forma como a escola faz. Quem não tem a mãe, é criado com avô e tem esse vazio materno, talvez na perspectiva emocional. Então, a escola tem que deixar de ser perversa. Né? A escola tem que primeiro se preocupar com um sentimento de respeito às diferenças. Sim. E dar esse discurso sem farsas. Exato. Né? Combater qualquer bullying que esteja associado às diferenças. Né? Importante. Estruturar as escolas e modernizar a metodologia pedagógica que a escola oferece. Tornar a escola um espaço desejado. Como talvez já foi um dia. Sim. Né? Como talvez já tenha sido um dia. Então, enquanto a gente não se organizar nesse sentido, nós temos uma legislação que impõe determinado percentual das verbas públicas serem dirigido à educação. Nós temos fundos da educação. Né? Então, ninguém fala que a educação não tem dinheiro. A educação pública tem dinheiro garantido. A educação pública não tem bons gestores, e nem educadores comprometidos, e nem trabalho sério a ser feito. E talvez não é porque não saibam, talvez é porque não queiram. Não tem interesse. Porque a escola pública tem dinheiro. Eu estou seguro em falar isso. E convido para o enfrentamento de qualquer gestor. Aqui, inclusive aqui, se for necessário. Né? O que não há é uma boa vontade, um interesse, um comprometimento em oferecer uma boa educação. Eu estou certo que nós temos dinheiro. Talvez nós temos dinheiro mais do que a escola privada. Talvez na educação pública circule mais dinheiro do que na universidade, do que na escola privada. A escola privada ela é ofertada como um serviço. E como qualquer serviço, a gente quer mostrar qualidade de serviço. Sim. Né? A escola pública, ela quer ter interesses em demonstrar quantidade. Então, para o município é importante saber quantas cabeças de alunos ele tem matriculado. Né? Mas a gente, infelizmente, e precisa disso, dos segmentos públicos graduados, seja a nível de Estado, seja a nível de federação, de se fazer, como se faz hoje, por exemplo, com alunos de direito. O aluno de direito ele passa por um exame da ordem para ele poder advogar. Né?
E nós temos países europeus que avaliam alunos de escola pública e professores de escola pública anualmente. Para ver se eles estão aptos a se manter naquele lugar. Sim. O aluno, quando é avaliado, está se avaliando a escola e o professor. Sim. Deixa eu ver que produto você está oferecendo. Né? Então, enquanto a gente tiver dinheiro, mas não tiver fiscalização, comprometimento e boa vontade de querer fazer, e paixões, né? É necessário ter paixões. Porque quando a gente se compromete a ser educador, a gente também é cuidador. Sim. E não existe bom professor que seja só técnica. Né? Ele é comprometido com qualquer questões, seja de transformação social, né? Seja da ideia emocional dos alunos e tal. Só técnica metodológica, só técnica didática, só técnica pedagógica não faz um bom professor. Há uma necessidade de sensibilidade que o torne um profissional, ainda que técnico, mas também que de cunho romântico. É necessário se acreditar nisso, né? E, infelizmente, se desenvolveu uma política educacional em que a educação passou a ser desacreditada por todos. E esse descrédito educacional transformou-se em uma normalidade. Sim. Admitida, aceita, tolerada. Né? Então, quando eu digo que a gente tem recursos garantidos para a educação, em percentual definido por lei, ou seja, não é do prefeito dizer quanto vai para o município, é a lei que diz quanto vai para a educação. É a lei que diz quanto vai da arrecadação do município para a educação. Né? E a gente se questiona por que a educação pública ainda tem tanta má qualidade. E que a gente precisou desenvolver uma cota na universidade para que aluno de universidade pública tivesse acesso à escola. É o reconhecimento de que a escola pública não está boa. Isso. Se eu digo, eu vou criar cotas para garantir a entrada de alunos da escola pública, é porque eu estou dizendo que ele não está preparado para fazer enfrentamento com outros alunos. Exato. Sim. Né? Então, é uma política justa, eu entendo como justa, porque quando a gente pergunta quem está na escola pública, né? Sim. É quem não pode pagar uma escola privada. Né? Então, quando eu digo assim, as questões de cotas é o reconhecimento de um desmantelamento da escola pública, de uma fragilidade da escola pública, de uma precariedade da escola pública, Por que eu tenho que abrir cota garantindo que aluno da universidade pública tenha acesso à universidade? Se eu garantisse que ela realmente pudesse ser boa, ou esteja sendo boa, sim, ela não precisava da cota. Eu preferia que ela não precisasse da cota. E que a gente tivesse uma escola. Sim. Porque o aluno. Que desse condições iguais. Porque o aluno que chega ali também, por muitas vezes, tem dificuldade. Eu já ouvi colegas professores dizendo que eles receberam alunos de cota que escrevem muito mal. E no lugar onde ele deveria chegar, já escrevendo bem, em sim, tese. Sim. Né? Sim. Então, é uma política de contramão, mas é uma política admissível, porque nela tem reconhecimento de precariedade, mas tem uma sensibilização com aqueles que talvez não entraria se não fosse a cota. Né? Então, Sim. não sei se eu respondi, Respondeu? se a minha angústia, se a minha angústia também seja a angústia de muitos. Muitos. Respondeu né, e faz a gente também olhar, né, ter essa visão também distinta com relação à educação. Mas eu queria voltar ao dia de hoje, né, que é um dia muito importante também, né, em relação ao combate ao abuso e à violência, né. O Ministério Público, ele age diretamente, né, tem uma relação direta talvez com essa desconstrução, né, de preconceitos e tudo mais. Hoje o Brasil ele é o quinto, né, em relação à violência. Ele traz também, como em termos de 66% dessas mulheres que tem esse problema direto do feminicídio, né, são negras. E voltado a essa construção do que o Brasil ele se torna hoje, eu gostaria de saber também a interação, né? Como o Ministério Público ele pode interagir diretamente nesse apoio a esse segmento, a essa população, que ela já vem, ao meu ver, marcada desde quando nasce. Porque se você já nasce mulher, né, existe
talvez assim, um checklist de preconceitos que a gente acaba vendo, né, diante da sociedade. A gente acabou falando aqui em relação à educação, e eu também acredito que é o primeiro passo ali de desconstrução, né? Enquanto a criança, ela ainda tem aquela oportunidade do saber, de construir o saber, de construir a sua consciência crítica para conseguir lidar com a parte de adolescência e a parte adulta, né? E eu queria saber em relação a essa interação direta do Ministério Público com a parte educacional, mas também na garantia, né, contra esse crime, né, o feminicídio. Vamos lá. Eu vou falar de duas coisas, assim, até porque a gente está muito próximo do 18 de maio, que também é o dia de combate à violência infantil, né? E, inclusive, aqui vai ter um evento. É uma marcha? Acho que é uma marcha, uma coisa assim. Eu fui convidado, embora não possa vir no dia. Mas eu acho importante que se tenha, importante que se comunique ao Ministério Público, para que a gente saiba que existem outros segmentos públicos voltados para a prevenção, para o combate, que a gente não, que o Ministério Público não está só, né? Então, vou falar desses 3 municípios que eu atuo como promotor hoje, né? Quando eu cheguei a Quaraci, eu fiquei assustado com a quantidade de inquéritos e de processos que nós tínhamos e de denúncia que nós tínhamos em relação a abuso sexual infantil. Me assustou. Eu nunca tinha visto isso em lugar nenhum, né? É óbvio que eles acontecem. O que me assustou foi a frequência nesses 3 municípios, certo? E nós começamos investigação juntamente com a polícia, ou seja, o Ministério Público passa a investigar ao lado da polícia. E nós fizemos, inclusive, alguns pedidos de prisões em que o Ministério Público e a polícia cumpriu o mandato juntos. A Polícia Civil, a Polícia Militar e o Ministério Público. Primeiro, que eu acho que são instituições voltadas à segurança pública, que, trabalhadas de maneira integralizadas, elas impõem mais respeito. Né? Então, eu acho que o Ministério Público sozinho não consegue o que ele consegue se ele se junta à polícia, às polícias civil e militar, e trabalha de maneira integrada. Então, nós efetuamos prisões aqui, nós fizemos buscas aqui. E quando se fala desse tipo de crime, necessariamente não é o abuso realizado concretamente, mas a gente teve casos aqui até de fazer a busca e apreensão de celular de jovem rapaz investigado por postar foto de uma ex-namorada no perfil com roupa íntima. Né? Quando o Ministério Público trabalha nesse sentido, não é só uma função de punição do investigado, do denunciado, do réu. O trabalho do Ministério Público e das polícias tem que ter um caráter de exemplariedade. Né? Então, ontem nós falávamos aqui em Quaraci sobre essa questão do abuso sexual infantil. Em uma reunião com o Tenente Cerqueira, aqui ontem, ocorrida na promotoria. E a gente falava de que houve uma redução de notícias de abuso sexual. E isso tem a ver com o trabalho do Ministério Público e da polícia? Certamente, mas não só. Né? Como já foi dito aqui, eu cheguei num momento que eclode a pandemia, que as crianças e adolescentes deixam de ir para a escola, ficam confinadas em casa, em contato, inclusive, com os adultos, e fora do convívio com outros adultos. Sim. Né? Então, o abuso sexual foi favorecido. Foi uma situação que favoreceu. Tanto é que a posição do Ministério Público baiano foi de que o trabalho do Conselho Tutelar era trabalho essencial. Na condição de trabalho essencial, o conselheiro tutelar não poderia dispor rigorosamente do afastamento social e do distanciamento. Ou seja, o Conselho Tutelar tinha que estar trabalhando na pandemia como serviço essencial, porque a própria lei vai dizer que ele é permanente. Então, ele não interrompe. Então, o Conselho Tutelar vai dizer assim, eu não posso ir por causa da pandemia, você vai.
Porque também não seja de mim promotor dizendo, eu não vou por causa da pandemia. Você vai, doutor. O seu trabalho é essencial. É essencial à justiça. Então, nós tivemos serviços que não podiam parar a bem de um coletivo. Né? Sim. Então, nós participamos aqui de investigação, de busca e apreensão, de cumprimento de mandado de prisão, juntamente com as polícias, e fizemos um trabalho incisivo, pensando muito na proteção dessa categoria de crianças e adolescentes, submetida a essa fragilidade da violência sexual. Ao longo de 2 anos de pandemia, inclusive, nós já temos condenações, ou seja, investigações que se transformaram em ação que foram julgadas procedentes, já temos condenações. Condenações, inclusive, vamos dizer, rigorosas. Uma condenação de 12 anos, né, de 8 anos. Então, nós tínhamos casos aqui de uma adolescente que ela era abusada sexualmente por 2 irmãos. Que pulavam o muro da casa dela enquanto o pai estava trabalhando. Primeiro que dá-se o silêncio. E depois que nem sempre a família e a vítima são motivadas a fazer o enfrentamento da denúncia. Né? Então, quando eu digo que é uma vítima hipossuficiente, quando eu digo que é uma vítima mais fragilizada, porque por muitas vezes ela não fala por ela vai precisar de um representante para denunciar. Né? A vítima criança e adolescente. Vamos dizer que o trabalho da polícia e do Ministério Público tenha causado uma diminuição nesse tipo de crime, porque de fato a gente passou alguns meses sem notícia de crime dessa natureza por aqui. Né? Mas dizer também que a volta às escolas, o retorno às aulas presenciais, né? Sim. O convívio de confinamento por conta da pandemia foi um grande mobilizador dessa situação de risco dessas crianças. Quantas mulheres? Eu sou pai de filha, e sou pai de filha única. Sim. Né? E essa questão é muito cultural, da posição da mulher. Né? É histórica, é cultural e é política. Sim. E é religiosa. Né? Então, quando eu digo assim, por que nas representações religiosas não há uma mulher na grande ceia como discípula? Uhum. Que mal há em a mulher ser uma ministra religiosa e vestir uma batina? Uhum. Então, se a gente pensa que a Igreja Católica foi uma das nossas colonizadoras, né, representando a Portugal, nós temos restrições do feminino de todas as ordens, Sim. inclusive religiosas. Né? Então, quem são as grandes personagens bíblicas mulheres? São mulheres submissas. Sim. Então, a mulher sagrada é a mulher da submissão. Então, se pensar que Maria aceitou gestar um filho, renunciando o prazer, o gozo, é submissão. Né? Que Madalena teve que se arrepender porque não teve a liberdade de utilizar-se do próprio corpo. Né? De que na parábola da disputa da criança, a mãe verdadeira renuncia à criança para que não é mãe. Então, quando eu falo da mulher sagrada, bíblica, é uma mulher submissa. É uma mulher que renuncia. Não é a mulher que luta. É a mulher da renúncia. Então, quanto mais renuncia e quanto mais submissa, mais sagrada você é. A esses 2 problemas que a gente acabou citando aqui, você vê o regime patriarcal, né? Agente direto nesses 2 problemas? É dessa forma que você vê? Se a gente pensa em uma sociedade, inicialmente brasileira, formatada numa perspectiva de orientações religiosas da Igreja Católica, né? E nós ficamos muito tempo numa posição de Brasil colônia. E nós temos pouquíssimo tempo de Brasil República, se contarmos mais de 500 anos. Sim. É aquela história de que eu peguei uma UNEB mais FESP do que o UNEB. Né? Então, nós ainda temos muito de Brasil colônia, porque o tempo que vivemos de Brasil República não foi suficiente para pagar as mazelas do Brasil colônia.
né? Então, se a gente pensar na posição dessa mulher, qual é o lugar da mulher na sociedade brasileira inicialmente? É um não lugar. Né? Porque é ambiente doméstico e tolerada uma vida social religiosa. Mas ela é banida das decisões, ela é banida da política. Né? E se a gente pensar ainda no Brasil colônia, quem surge como mulher protagonista da política no Brasil colônia são as donas de bordéis. Né? Essa com quem era permitido o contato de uma discussão mais ombro a ombro com homens, não com outras mulheres. Que essa mulher, obviamente, é nociva a outras mulheres. Né? Mas nós temos, inclusive, clássicos na literatura onde donas de bordéis tinham grande influência política. Inclusive na obra de Jorge Amado. Sim. Sim. Inclusive na obra de Jorge Amado. Então, quando eu digo que, a nível de Brasil, a mulher é colocada em uma posição de submissão, ela tem a ver com um histórico religioso, com um histórico político, histórico cultural. Né? Então, como é um não lugar, quando dá-se a emancipação do feminino, nós temos no Brasil o Estatuto da Mulher Casada, que é da década de 60. Gente, é 1960, salvo engano, 8. Isso foi ontem. Então, nós temos muito pouco de emancipação do feminino. Porque a mulher casada, ela ganha um estatuto de que ela ganha uma condição de emancipação do tipo: se ela quiser ingressar com a queixa, ela não precisa mais pedir permissão ao marido. Né? Então, se a gente pensa que todos hoje são sujeitos de direito, todos são sujeitos de direito. Mas sempre foi assim o tempo todo? Não. A mulher não tinha condição de voto. A mulher não podia nem se candidatar e nem votar, como uma negação de lugar público, de decisões públicas. Né? Então, quando a gente pensa que 68 foi ontem, e a gente tem um histórico de emancipação, nós já temos, em pouco tempo, resultados produtivos e positivos de uma luta a favor do feminino, da igualdade. Já temos muito, mas ainda falta muito. Né? Ainda falta muito. E falta muito agora, não é mais legislação, não falta mais leis para dar espaço às mulheres. Todas as nossas leis, ela trata homem e mulher de maneira igual. Então não há necessidade de mais leis para a emancipação do feminino. Agora há uma necessidade intensa de educação, de conscientização, de respeito. E isso não envolve só a família. Isso envolve a família, isso envolve a igreja, isso envolve a escola, isso envolve os segmentos da comunicação. Né? Isso é um comprometimento de todos, porque lei não nos falta. O que nos falta é dar o discurso de orientação e de formação de pessoas, sobretudo jovens, que compreenda e respeite o homem e a mulher em situação de igualdade. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Que lei nós temos. Perfeito. Diegão, infelizmente É, chega olha. aquela hora Quando ele faz que o essa tempo cara, vai doutor, acabando. ele faz essa cara triste, a gente já sabe que... Vamos antes das considerações finais, vamos pedir a doutor Inocêncio que faça aquela dica de leitura. Doutor. Sim, sim. Um livro que o senhor recomendaria para o grande público? Então, como a gente conversou aqui temas que podem ser interessantes para algumas pessoas, o aprofundamento dessa conversa, né, de que se continue estimulado pelo Papo Cabeça a uma busca de compreensão até mesmo histórica, eu vou sugerir Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire. Né? Excelente. Tem muito do que a gente disse aqui. Há uma discussão crítica de se de fato é uma obra etnográfica ou não é. Há uma crítica de uma suposta defesa de democracia racial na obra, que se diz quando os críticos falam que Gilberto escreveu o livro sentado da varanda da Casa Grande, olhando a senzala. Né? Mas essa crítica não é capaz de desconstruir e de reafirmar o valor da obra.
Até porque antes, no estilo literário romântico, a gente já tinha romantizado demais o negro. A gente já tinha romantizado demais o índio. Sim. Né? Então, a gente tem Escravizaura de Bernardo, a gente tem de Alencar, a gente tem a Iracema. Então, a gente já tinha romantizado muito a nossa crueldade branca. Né? Já romantizamos muito. Eu acho que Gilberto, em dado momento, ele passa a mostrar uma realidade, talvez mais fundada no estilo literário do realismo, de que havia um tratamento para a mulher negra e um tratamento para a mulher branca, que a mulher negra era a diversão sexual dos senhores de engenho e de seus filhos, e que ela era para procriar novos escravos, enquanto que a mulher branca se utilizava do privilégio de estar guardada para uma procriação legítima, já que existia uma distinção entre filhos legítimos e filhos não legítimos. Né? O próprio lugar do escravo, a frustração porque não deu certo a escravização indígena. Né? E até porque os escravos eram tidos como pessoas mais alegres, mais viris, negros e negras. Né? E mais saudável para o trabalho. Né? Então, da obra, você começa a compreender a necessidade de não romantizar as mazelas produzidas pela perversão do que a gente chama colonização, de uma sociedade patriarcal e de um poder econômico, né? E até mesmo de uma perspectiva de natureza religiosa, quando ele faz o enfrentamento da religiosidade indígena, da religiosidade negra e da religiosidade branca. Né? Então, eu acho que Gilberto nos traz a possibilidade de compreender o presente e de alimentar uma expectativa de futuro quando ele nos provoca um olhar para trás. É uma obra escrita, publicada em 1933, com uma reedição em 1943, responsável, e ele não escreveu da varanda, ele escreveu grande parte da obra em Portugal, conclui e publica a obra em Recife, responsável por uma ascensão de uma editora, já que era um serviço ainda pouco usual no Brasil. Né? Então a editora ganha dinheiro com a edição desse livro e tem uma ascensão econômica. Em dado momento, ele vende os direitos autorais em 1943 para uma outra editora, que sai a segunda edição. Mas é um livro fascinante porque nos faz acender algumas luzes e nos produz algum despertar. Né? Se a gente entende, por exemplo, por que a cota para negro, por que a cota para concurso para negros, por que a obrigatoriedade dos partidos políticos apresentarem suas filiações pessoas do sexo feminino, a gente diz que não é uma mazela atual. É uma mazela que se arrasta na história do Brasil. Então, partido político, para que eu possa apreciar seus pedidos de candidatura, tem que ter mulher candidata. Né? Então, órgão público, você vai admitir, no seu percentual é necessário que você coloque vagas para negros. Porque essas portas foram fechadas. É uma reparação, né? É necessário reparar. Sim. É necessário compreender que esse tratamento de fato tem que ser diferenciado para que a gente possa buscar uma ideia de lugar de fala. Não se alcança igualdade sem lugar de fala. É necessário dar às diferenças, aos hipossuficientes, o lugar de suas falas. E é importante que o negro, que o gay se veja em lugares. Quando, por exemplo, a gente pensa assim, por que uma adolescente que muito cedo se mostra, por exemplo, uma tendência para uma negação do próprio corpo e acaba indo para o caminho da mulher trans, do travesti, né? Ele não se mantém na escola porque ele não suporta, ele é o diferente, entendeu? Então, obviamente que as universidades não têm travestis porque ele não tem nem ensino médio concluído. Né? A UFES, aí eu digo isso até com motivo de orgulho, a UFES tem cotas não só para negros e índios e para quilombolas, a UFES tem vaga para trans e para ciganos, como pessoas que de algum modo tiveram embaraços na formação da sua educação e que devem ter um acesso mais facilitado. Isso parte necessariamente das universidades. As universidades são órgãos autônomos. Elas podem distribuir as suas vagas nessas condições.
com regulamentações internas. Né? Então, enquanto a gente não perceber que há necessidade de uma democracia brasileira e não fracioná-la como democracia do feminino, democracia do masculino, democracia racial, a gente precisa de uma democracia integrada, porque a democracia posta na Constituição Federal, ela não é setorizada, ela é integral. Enquanto a gente não perceber essa necessidade de uma democracia integral no país, a gente vai alimentar esse fracionamento e vai continuar cometendo injustiças sérias que têm impactos não só na questão da economia, mas também, sobretudo, no desenvolvimento humano brasileiro. E em uma sociedade que tem desenvolvimento humano elevado, a gente tem o hábito de ter um maior investimento na economia desse lugar. Né? Então, enquanto a gente não pensar em uma promoção de igualdade, de desenvolvimento social, cultural, dos nossos, né, a gente vai ter sempre muito precário e mal distribuído. Eu começo. Comece. Doutor, lhe agradecer pela atenção, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Agradecer a Aline também. Né, Aline, obrigado aí por toda a atenção também. Dizer que a proposta do Papo Cabeça é justamente essa, né? Abordar temas e ter diversas visões dos temas. Né? Os temas giram sempre, né, em torno de educação, do papel do Estado na sociedade, se ele contribui, se ele não contribui, se ele está cumprindo. E mais uma vez nós conseguimos, né, uma visão diferente, uma visão de quem trabalha no dia a dia com os problemas, né, que o Estado propicia, não só o Estado, mas de fato o Estado. E foi muito bom agradecer a sua vinda, dizer que é sempre prazer, que a gente não terminou nosso papo, que a gente, quando o senhor tiver disponibilidade, seria um prazer tê-lo aqui novamente, para que a gente possa conversar mais um tanto aí, e que foi muito bom. Obrigado. Os meninos aí. Agradecer, né, fazendo minhas palavras de Marcão, agradecer a presença do senhor aqui com a gente, me salutar, né, agregador demais a gente conseguir compreender e ter falas tão importantes, né. Dizer também, né, agradecer também nossos patrocinadores, né, a todo mundo que faz esse Papo Cabeça acontecer, e dizer que essa proposta, né, Marcão, né, Fábio, do programa, a gente ouvir as pessoas, né, que interagem diante da sociedade e ter uma forma livre, né, da gente conseguir compreender o todo, respeitando as diversidades e as diferenças, né. Voltado a isso que a gente pensou em construir o Papo Cabeça, né, e de fato tem se cumprido a proposta do programa. Estendo as minhas palavras a meu amigo Fábio. É isso, reiterar só os agradecimentos, doutor, e dizer que essa é uma oportunidade que nós, né, enquanto Papo Cabeça, oferecemos ao nosso público de estar tendo esse diálogo com o promotor de justiça da cidade de Quaraci. Então, acho que a gente cumpre o nosso objetivo e agradecê-lo por ter aceitado o nosso convite. Nosso muito obrigado. Eu que agradeço. E de fato, é um Papo Cabeça, né? E como diz alguns, Papo Cabeça não acaba, né? Estimula para a continuidade de outro papo. Assim. Será um prazer se eu tiver que retornar aqui e uma grande felicidade estar aqui, cumprindo ou tentando colaborar com o propósito do Papo Cabeça, né? Sim. Que eu já gosto muito, que não é só informação, né? É construção e desconstrução. Sim. Exato. Né? Então é Papo Cabeça. Obrigado. Então, mais uma vez encerramos aí mais uma quarta de sucesso, mais uma noite de quarta com o nosso papel cumprido. E até a próxima quarta com mais um convidado especial aí para vocês. Boa noite. Sim. Valeu, gente. Boa noite. Noite.